Olá, meu nome é Desirê Cordeiro, sou psicóloga clínica e psicodramatista. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que serão disponibilizados no nosso canal sobre temas que consideramos importantes nesse momento. Você sabe como identificar se algum amigo, colega ou familiar está sofrendo de adoecimento psíquico? Nesse vídeo, vamos falar sobre esses sinais de alerta e como você pode perceber e orientar essas pessoas. Para começar, é importante lembrar o que queremos dizer com adoecimento psíquico e o que ele pode implicar. Quando falamos de adoecimento psíquico, estamos falando de um balaio de gatos, desde quadros potencialmente mais pontuais, como o burnout, que já falamos em outro vídeo, como outras que podem durar anos, como depressão, ansiedade e outras doenças psiquiátricas. Muitas pessoas acham que por estarmos falando de depressão ou ansiedade, estamos falando de tristeza ou angústia, e que isso é algo normal, que todo mundo tem e que não tem que fazer nada. Sim, tristeza e angústia são sentimentos normais, mas quando falamos de ansiedade e de depressão, estamos falando de adoecimento, que envolvem outras esferas de comprometimento. Além destes sentimentos, pessoas com depressão e ansiedade podem experimentar sintomas no seu sono, no seu apetite, na capacidade de se concentrar, na capacidade de tomar decisões, em sintomas físicos como dores pelo corpo, alterações no estômago e intestino. Podem experimentar dificuldades nas relações com outras pessoas, seja por estar se sentindo menos, por estar mais irritada, por estar se sentindo culpada por coisas que não deveria sentir culpa. Com tudo isso, algumas pessoas chegam a pensar que se morressem, tudo isso poderia passar, por vezes desejando morrer, pensando em fazer algo sobre isso ou fazendo. E quando a pessoa está doente, ela experimenta o que chamamos de distorção cognitiva. Elas passam a acreditar que aquela experiência é a correta e têm dificuldade de aceitar quando falamos que a coisa não é tão ruim quanto elas sentem. Além disso, podem sentir mais dificuldade para procurar ajuda e sentir o ambiente como mais hostil do que elas sentiriam se não estivessem doentes. E o que tudo isso significa? Primeiro, que as pessoas vão ter dificuldade de se perceber doentes, então não podemos pensar que elas vão necessariamente perceber que estão doentes. Podem apresentar sintomas e achar que aquilo é normal, que é uma fase. Então, o olhar de outras pessoas é importante para que elas possam buscar ajuda. E quais são os comportamentos que devem gerar preocupações? Antes de mais nada, temos que tomar cuidado para não achar que qualquer coisa é doença. Como falamos, tristeza e angústia são normais e devem ser considerados preocupantes somente se perdurarem por mais de uma semana. Menos que isso, pode ser só do dia a dia mesmo. E pode ter várias perspectivas: tristeza, ansiedade, irritação. Além disso, é importante prestar atenção em outros sinais que podem estar presentes e que funcionam como alarmes. Em adultos, esses sinais de alarme incluem mudança na sociabilidade. Sejam pessoas que eram muito abertas, falantes, que passam a ficar mais fechadas, ou pessoas que passam a ficar mais introspectivas. Essas características podem ser normais de algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, se muitos outros sinais de alarme estiverem presentes, podem falar de algo que pode estar rolando. Reclamar da dificuldade de fazer coisas que antes conseguiam fazer e que agora não sentem que conseguem mais, ou que passaram a deixar muito mais cansadas do que antes. Isso pode, inclusive, estar presente como dificuldade com obrigações da casa ou do trabalho. Mas isso também pode acontecer em relação a si próprio. Mas você vai dizer: Desirê, na pandemia, todo mundo em casa, muita gente passou a se cuidar diferente. Sim, diferente. Não deixar de se cuidar. Não deixar de se cuidar quando vai encontrar alguém de fora ou vai gravar um vídeo para os alunos, por exemplo. Reclamar mais de distraiabilidade, de que qualquer coisa atrapalhe o pensamento. Passar a se desconcentrar mais fácil, se perder nos pensamentos com maior facilidade. Reclamar do sono, seja de dificuldade para pegar no sono, para acordar no meio da noite ou antes do despertador, ou mesmo passar a dormir mais horas do que precisava antes.
Nós tendemos a pensar que uma pessoa doente vai reclamar de dormir mal, mas algumas pessoas têm o que os psiquiatras chamam de quadros atípicos e que passam a dormir mais horas por dia e não menos. Nesse espírito, o apetite pode ser prejudicado ou ficar maior. Uma queixa comum é que, como a pessoa não está se sentindo bem, fica com pouco apetite e passa a comer besteiras, em especial salgadinhos e doces, como uma maneira de se dar uma recompensa. Assim como o doce pode funcionar como uma recompensa, o álcool, o cigarro, a maconha ou outras drogas podem funcionar como mecanismos para aliviar o sofrimento. Então, pessoas que mudam o seu padrão de consumo de drogas, seja consumir mais em horários diferentes ou usar drogas novas, podem estar sinalizando que algo está acontecendo. E com tudo isso, um importante sinal de alarme que geralmente as pessoas estão mais alertas é se a pessoa passa a falar de morte, seja comentando sobre as pessoas que morreram de uma maneira de pararem de sofrer, seja desejando ou planejando a sua própria morte. Além disso, há sinais de outros adoecimentos que podem ser sinais de doença e que pode ser necessário procurar ajuda. Por exemplo, ter uma crise de ansiedade, em que a pessoa, do nada ou após um estímulo, após alguns minutos, passa a sentir falta de ar, dificuldade para puxar o ar, como se houvesse algo apertando a garganta, um medo de morrer, ficar muito doente ou ficar louco, pode ter tremores, calafrios, dormências em mãos ou ao redor da boca e que isso passa após um tempo. Apresentar problemas com a alimentação, induzindo vômitos, usando laxantes ou outras estratégias. Apresentar o que chamamos de sintomas obsessivo-compulsivos, como o cantor Roberto Carlos, por exemplo. Quando a pessoa tem o que chamamos de obsessões, pensamentos que a pessoa reconhece que são seus, mas que não controla e que acha inadequados, como que se não rezássemos 10 vezes uma determinada oração todos os dias, algo terrível poderia acontecer. Ou que se não lavássemos a mão de uma maneira específica, os familiares, mesmo que não moram com essa pessoa, podem pegar Covid. As compulsões, que chamamos de manias, que são atos que a pessoa faz para aliviar uma obsessão ou para não ficar angustiada em geral, como, por exemplo, sempre ter que fechar a porta de casa um certo número de vezes, ter um ritual para trancar o carro e checar todas as portas antes de entrar no shopping, por exemplo, arrumar as roupas em um tom degradê de cores no armário, precisar somar ou multiplicar números quando sai na rua. Ter sintomas psicóticos, que são quando a pessoa ouve ou sente coisas mesmo sem um estímulo para causar aquela sensação, ou ter uma interpretação da realidade que só ela consegue chegar. Os exemplos mais fáceis são estar ouvindo coisas ou vendo coisas que não estão lá, ou achando que é um plano para prejudicar a pessoa. Usar substâncias de maneira patológica e entre os sinais de alarme temos: ter abstinência, que pode ser uma irritação ou ansiedade grande, ou sintomas físicos quando não está usando a droga. Ter tolerância, que é quando a pessoa precisa aumentar o consumo de droga para ter o mesmo efeito, então precisa beber o dobro de garrafas de cerveja para começar a ficar alegrinha, por exemplo. Ou que a mesma quantidade da droga não dá a mesma satisfação, aumentando o número de cigarros por dia que fuma. É outro exemplo. Ter dificuldade para controlar o uso, seja quando começa e não sabe parar, ou quando diz que naquele dia não vai usar e acha qualquer justificativa para usar. Ou não conseguir reduzir ou parar, seja por vontade própria ou por problemas de saúde, com a justiça, por exemplo, perder a carta por ser pego dirigindo bêbado, ou com a família e amigos. Ter problemas com o jogo, seja ele legal, como loterias e raspadinhas, ou bicho e bingo com outros jogos de azar, mas também os jogos de celulares, que vão fazendo a gente gastar horas e horas na frente do celular, podendo esquecer de fazer obrigações do trabalho ou da casa. E começar a ter problemas de memória pode ser um sinal de todas essas situações, ou pode ser também um sinal de demência, doenças que incluem o Alzheimer, por exemplo, e que estão associadas à degeneração cerebral. Mas o que eu posso fazer? Falar com a pessoa, mostrar sua preocupação e ajudar quem está assim a buscar ajuda.
Não fazer algo é ser cúmplice com o sofrimento que estamos percebendo e que está acontecendo. Ah, você pode falar, mas a pessoa só está sofrendo. Nós sabemos que quem está doente psiquiatricamente falando tem maior risco de apresentar outros adoecimentos médicos, como maior risco de infartar ou de ter um derrame. Tem mais dificuldade de tratar outros adoecimentos como diabetes, hipertensão ou doenças renais. Fica mais tempo internado, procura mais os serviços médicos por queixas que não têm explicações médicas. Morre mais por suicídio e a maioria esmagadora dos suicídios está relacionada a transtornos psiquiátricos e impacta negativamente em seus familiares, amigos, colegas de trabalho e, no caso de pessoas envolvidas na educação, impactam negativamente nos alunos. Onde podemos procurar ajuda? Se houver uma situação potencialmente mais grave, seja se a pessoa estiver com pensamentos de morte, com psicoses, se expondo a situações de risco, vocês devem pensar em conjunto em procurar um serviço de emergência. Para as demais situações, os contextos geralmente são inicialmente avaliados em regimes de ambulatório. Na rede pública, a maior parte dos casos pode ser manejado pelo clínico do posto de saúde ou pelo médico do programa de saúde da família. Eventualmente, eles poderão encaminhar para um psicólogo ou um psiquiatra, que poderão atender nas próprias unidades, em ambulatórios de especialidades ou nos CAPs, Centros de Atendimento Psicossociais, que são outras portas de entrada do sistema público de saúde, mas que geralmente cuidam de pessoas com quadros mais crônicos. Quem tem acesso à rede privada de atenção à saúde, seja através de convênios e seguros de saúde ou diretamente pagando o profissional liberal, devem ter cuidado apenas em procurar bons profissionais. Ter uma indicação pode ajudar e ser um profissional com boa formação é essencial. Obrigada por acompanhar esse vídeo. Não se esqueça de checar os outros vídeos disponíveis no nosso canal. Até mais!